Olá! Hoje nós estamos aqui para o nosso segundo episódio do projeto Neve Responde, que é aquele projeto desenvolvido pelos pesquisadores do Neve para apresentar assuntos pouco conhecidos, pouco estudados, inclusive alguns até polêmicos, sobre a história, cultura, mitologia, tanto relativo à era viking como da Escandinávia medieval de geral. E hoje o tema que nós vamos apresentar nesse segundo episódio do Neve Responde é justamente sobre literatura. Muitas pessoas no Brasil estão consumindo a literatura escandinava medieval. A gente também está vendo com muita alegria crescerem os trabalhos, tanto de graduação como de pós-graduação, de vários cursos, de pessoas pesquisando, e isso é muito bom, porque quanto mais se pesquisa, mais se conhece e mais se divulga essa literatura. E hoje, especificamente hoje, nós vamos falar sobre dois gêneros, dois tipos de narrativas, de prosa, que são muito conhecidas e são muito famosos, que as pessoas conhecem, que são as sagas e os faetir, que são os contos, mas isso depois a gente vê. O primeiro que a gente vai falar é sobre as sagas, porque muitos documentários que falam sobre a Laxdæla Saga, que é a saga do Vale dos Salmões, ou então a saga de Erfur, da guerreira, e tantas outras, as sagas dos noruegueses, as sagas dos groenlandeses, a Volsunga Saga lá do Sigurd, da Brunhild, que depois vai ter até o Cântico dos Nibelungos alemão, mas isso já é uma outra história. Então, o que é uma saga? A saga, ela é uma narrativa em prosa, ela às vezes é mais longa, às vezes ela é mais curta, só que ela é muito diferente da prosa que a gente está acostumado a ler hoje, com muitas descrições, com muitos diálogos. Ela é uma prosa assim mais enxuta, mas nem por isso ela deixa de ser riquíssima. Então, o que é uma saga? Se a gente for pensar mais simples, saga é uma história de alguém que é digno de ser lembrado. Alguém que fez um grande feito, um herói, aquele sujeitinho que nunca fez nada de interessante. Esse aí não merece ser personagem de saga, porque o que ele fez de interessante? Levou a vidinha dele, e levar a vidinha ninguém quer, porque na literatura, quando a gente vai ler, a gente quer coisa grande, nós queremos aventuras, nós queremos os monstros, nós queremos os desconhecidos. Então, a saga é uma narrativa que vai apresentar pra gente uma história digna de ser contada, digna de ser lembrada. Então nós temos algumas traduções em português, as 3 sagas islandesas, a saga dos Volsungos, que dá para ler em português. Mas nós temos muitas traduções de sagas em espanhol, que hoje, com a facilidade das compras online, se eles não ficam parados por aí, é bem acessível. E nós temos grandes estudos sobre sagas, que ainda também não tem tradução, mas há dissertações, teses, há muitos artigos bons, de excelentes pesquisadores e pesquisadoras que vão trabalhar com essa questão da prosa da saga. Uma outra questão também da saga é que algumas sagas, no meio delas, há poemas. Então, essa saga entra no que se chama de prosimétrica, ou seja, ela tem a prosa, a narrativa que vai contando ali o herói, os feitos, a vida do herói, e num dado momento tem um poema, onde o herói ou a heroína vai dialogar com alguém,
ou até com um ser do outro mundo, como é específico da saga de Eivor, que tem um momento lá em que a Eivor vai conversar com o fantasma do pai dela, e um poema muito interessante que tem no meio das sagas. E há vários tipos de saga. Há sagas de família, como eu citei no começo, né? A saga do Vale dos Salmões, a Laxdaela Saga, que vai contar a história de várias gerações de uma mesma família, lá no Vale dos Salmões, na Islândia. E são várias sagas, né? Não só ela, que vão narrar, né, a colonização da Islândia. Há as sagas dos tempos, como a saga de Eivor, né, Fornaldur Sogor, né, que são as sagas que vão ter elementos fantásticos, fantasmas, monstros. As sagas dos reis, que vão contar sobre os reis. As sagas de bispos, que vão tratar lá sobre a cristianização da Islândia. E outra coisa fundamental sobre saga, o gênero narrativo saga, ele é típico da Islândia, ele nasce lá, ele é feito na Islândia. Há muitas pesquisas e até controvérsias. Será que a saga era narrada e depois foi escrita? Ou será que a saga só nasceu escrita? Ainda há esse debate e as pesquisas vão se aprofundando. Pode ser que até mais manuscritos sejam encontrados, porque há muita coisa ainda para ser descoberta, que vão apresentar isso. O que a gente sabe é que eram textos em prosa, anônimos, a gente não sabe quem é o autor delas, nós não sabemos quem escreveu. Todas elas têm autoria anônima. E o que a gente sabe que se alguém escreveu, alguém contou. Nós temos que pensar numa população que era iletrada, onde poucos dominavam a escrita e a leitura. Então aqueles que sabiam ler, muitas vezes aqueciam as noites com essas belas histórias que estão nas sagas e que hoje é nossa herança, toda essa literatura. E saindo das sagas agora, nós vamos falar dos nossos faetir. O que é um faetir com esse nome assim? Se a gente for pensar, a melhor de termo que nós encontramos em língua portuguesa para um faetir é conto. Aqueles contos que a gente lê são curtos. Em língua espanhola, há o termo até saga curta, mas para nós, falantes de português, o termo que melhor se enquadra é justamente um conto. Muitos desses faetir, nos manuscritos, às vezes eles estão no meio das sagas. A saga está contando e de repente tem essa inserção desse pequeno conto e a saga continua. Em alguns outros manuscritos eles aparecem isolados, contando também aventuras heróicas, viagens. Então o faetir é um conto também que foi escrito no século XII, XIII, XIV e XV. As sagas é um fenômeno lá do século XIII, então é consequência do outro, um puxa o outro e eles se entrelaçam. Os faetir vão nos apresentar viagens a outro mundo, tanto pode ser o mundo dos mortos como um outro lugar diferente. Muitos deles vão retratar também a questão da abundância da comida, retratando pra gente períodos de fome e de escassez em que todas as populações do mundo já passaram. Então a literatura é aquela fuga. Ah, que bom seria ter um lugar aonde só de olhar a comida brotasse do chão. Nós também temos alguns faetir que vão contar histórias pra gente de heróis, das suas batalhas, das batalhas que eles empreenderam. Então são esses contos mais curtos. Então nós apresentamos hoje dois tipos de literatura em prosa. As sagas, textos mais longos, falando de
de família, falando de fantasmas, de heróis, e os contos, os faeter um pouco mais curtos, e todos eles vão se entrelaçando. Então hoje o objetivo desse vídeo era apresentar para vocês esses dois gêneros narrativos aqui e mostrar as possibilidades de leitura, de estudo e de pesquisa, e mais ainda a variedade dessa literatura e o quanto é importante nós conhecermos. Sejam pesquisadores, sejam curiosos, sejam ser criadores, sejam aqueles que amam a literatura. É uma literatura que merece e precisa ser mais conhecida. Só uma observação: os faeter vão depois sobreviver até mais algum tempo, chegando no século XVII, no século XVIII. Quem é que não se lembra? Querida mamãe, não chores, eu posso te dar os meus trapinhos e assim você poderá ir à festa. Então, muito obrigada, tchau. Se você gostou desse vídeo, faça o seu comentário e se inscreva no nosso canal. Tchau!